Paz do Senhor Jesus Cristo seja com vocês que estão nos assistindo nesta noite. Você que está aí na sua casa, no seu trabalho, quem sabe no seu automóvel, participando desse culto ao nosso Deus. E como já foi dito aqui pela Aurimar, a nossa palavra de hoje, dentro desta direção, obrigado querido, que o Bispo Rodovalho nos tem dado, o ano profético da providência. Eu quero compartilhar com você a providência de Deus na vida de Davi. O que vamos fazer hoje, pastor? Nós vamos meditar um pouquinho, né? Em algumas fases da vida de Davi, nas dificuldades que ele passou, e aprender um pouquinho também. Amém? Feche seus olhos onde você estiver. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesse momento nós carecemos do Teu favor e do poder do Teu Espírito Santo. Primeiro, para que eu não fale nem além nem aquém do que é necessário. E também, Pai, para que a Tua palavra, por mim ministrada nessa noite, seja conduzida pelo Teu Espírito, as pessoas que estão nos assistindo e aquelas que vão nos assistir depois com a mensagem gravada. Pai, a nossa oração é que o Teu Espírito fale profunda e abundantemente ao coração de cada um, e portanto, muito além do que eu falar nesse momento, que Ele continue trazendo meditações nos corações das pessoas, ó Pai, através dessa mensagem. Pai, nós confiamos em Ti, esperamos em Ti, e em nome de Jesus declaramos que os ouvidos, a mente, as mentes e os corações de cada um que nos ouve nessa noite, que vão nos ouvir, sejam completamente desagravados, para ouvirem com clareza, entenderem com clareza, aceitarem de boa vontade, em nome do Senhor Jesus. Que você, onde estiver, diga amém. Amém? Bom, a história de Davi, né? Grande rei, né? Abaixo do rei Jesus, que era rei de reis, temos Davi, amém? Na história de Israel. E quem era Davi, né? Era um menino dentro de uma família com vários irmãos, e o pastor Orson já falou isso para nós também, numa mensagem dele, que Deus não se esquece daquele a quem a família esquece. E Davi, é interessante, não era Davi que queria o lugar de projeção, isso nasceu em Deus, Deus é que queria o lugar para ele. E essa história nos ensina, dentre muitas outras coisas, quando a gente força uma barra, e a gente quer um lugar, a gente quer uma posição, quer uma coisa, às vezes a gente perde tanto tempo e energia, porque aquilo não era o que Deus queria para a gente. Primeira coisa, a ideia de fazê-lo rei, a intenção partiu de Deus. Não foi nenhum povo dizer a Deus que queria ele como líder, ele tampouco, certo, não sei, que nunca pensava nisso, não sei, mas Deus queria que ele fosse rei. Nasceu em Deus, assim como a salvação da humanidade, partiu de Deus essa intenção de resgatar aquilo que se havia perdido. Não partiu de homem, não partiu de obra, embora muitos buscassem se justificar através das suas obras e as ações boas até, mas partiu de Deus a intenção de salvar a humanidade, partiu de Deus fazê-lo rei, e essa história dele tem muito a ensinar para nós. A história de Davi é cheia de livramentos, de providências divinas, né? A gente sabe que ele enfrentou leão, enfrentou urso, enfrentou o gigante filisteu, Golias, e isso foi transformando num Davi, um homem cada vez mais confiante no Senhor, né? Quero citar aqui um dos livramentos dele, alguns deles, né, que Deus deu sobre a vida de Davi. Está lá escrito em 1 Samuel 23, de 25 a 28, e eu vou ler aqui para você. Saul e seus homens se foram ao encalço dele,
Ou seja, o rei Saul estava perseguindo Davi, aquele que antes ele gostava. E isso foi dito a Davi, pelo que desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouvindo Saul, perseguiu a Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte, Davi e seus homens do outro. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul. Porém, estes seus homens cercaram Davi e seus homens para os prender. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te, vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de En-Gedi. Queridos, pela primeira vez, Saul tinha cercado a Davi. Não começou o tempo dele de treinamento, de aflição, de perseguição, de apertos, né? Vê se você consegue fazer algum paralelo com a sua vida. Então, não tinha outro caminho. Um desceu uma pedra e desceu para o outro. Ele correu mais, mesmo assim, Saul cercou Davi. Encurralado, o que fazer? Aparece alguém dizendo: os filisteus estão invadindo a terra. E então, Saul achou mais interessante, porque os filisteus eram inimigos dos israelitas. E Saul resolveu deixar Davi para lá ou perseguir outro que era mais importante para ele. Então, o primeiro livramento, ele viu como é que Deus fez. Não tinha saída, ou ele tinha que se render, ou tinha que lutar até morrer, né? Pelo menos, já que a gente vai morrer, vamos lutar para não perder de zero. A gente morre, mas abate alguns também dos inimigos, né? Desse jeito. Então, queridos, eles não entenderam o que aconteceu, né? Pensaram que era uma estratégia de Saul. Não, ele desce para voltar depois. É alguma armadilha que ele está fazendo aí. Não vamos pensar que está resolvido, não. Mas, passado o tempo, eles não voltaram, né? Então, Davi glorificou a Deus, rendeu graça por essa providência. E assim, queridos, Deus, desde lá do leão, do urso, vai treinando Davi, né? E seus homens a confiarem nele e no poder dele e na sua graça. Mas é um treinamento, pastor? Sim. É gradativo? Sim. Pensa em você quando se entregou a Jesus Cristo. Tudo está maravilhoso, aceitei Jesus, a alegria veio no meu coração, a paz que Jesus prometeu que daria, deixa da minha paz, já começou a entrar em mim, está tudo se cumprindo, maravilhoso. Mas quando você enfrenta uma luta, tu não sabe direito como é que é. A sua tendência é voltar ao sistema antigo de resolver os problemas, né? Se te fizeram algum mal, tu quer vingar, quer tirar o assunto a limpo, quer dizer desaforo. Mas você não aceitou Jesus, não está feliz? Sim, mas você ainda não conseguiu construir, está começando a construir uma confiança em Deus e na sua palavra. Você sabe que Deus é Deus, mas na palavra você ainda não entendeu direito a palavra, não deixou ela entranhar em você, a ponto de você ler: minha é a vingança, diz o Senhor, e você confiar que é dele a vingança. Não vos vingueis a vós mesmos. E quando você confia na palavra, você começa a obedecer a palavra e descansar na providência de Deus. Quando você começa a fazer isso, você vê isso. Às vezes no início você erra muito, né? Todos nós erramos muito no início, até aprender as coisas do jeito de Deus. Por isso que a gente vai à igreja, vai à célula, lê Bíblia, é aconselhado, participa de discipulado, ouvimos os nossos líderes nos ensinando, nos corrigindo muitas vezes, para isso, para que a gente vá se adequando a aprender o jeito de Deus de viver, né? Quando você vai aprendendo o jeito de Deus de viver, de obedecer a sua palavra, você vai conseguindo vitórias aqui e ali, e você começa então a construir. Você, crente novo, começa a construir uma confiança em Deus e na sua palavra escrita. Impressionante isso, queridos. Impressionante porque você começa a construir essa confiança e depois é necessário uma luta maior à frente. Ou seja, você vai olhar para trás e vai... Você tem dois caminhos: desiste da luta, chuta tudo, foge, ou você pensa: não, Deus foi comigo naquela situação difícil, de aperto, Ele vai continuar comigo também. E se você confia no Senhor e se sujeita à palavra, você vai alcançar mais um patamar, e assim a sua confiança na providência de Deus vai subindo e vai crescendo cada vez mais. Foi essa a história de Davi. Deus foi treinando Davi e seus homens a confiarem nele, no poder dele, na graça dele, né?
Então ele já estava lá num degrau bem acima, porque ele confiou no Senhor na hora do urso, confiou no Senhor na hora de vencer o leão, confiou no Senhor na hora de vencer Golias, e acabou de perceber uma coisa ainda talvez mais difícil, que era o líder dele, o rei do país, que antes gostava dele, agora se volta contra ele e quer matar. Na cabeça dele, 1000 indagações. Mas o que eu fiz? Mas por quê? Né? A gente sabe lá atrás que foi tudo uma questão de inveja, né? Tudo uma questão de inveja. Quem conhece a história de Davi, sabe que as mulheres cantavam que Davi, Saul, mais ou menos assim, não me lembro exatamente o texto onde está, Saul matou milhares, Davi milhares de milhares, ou dezenas de milhares, e ele não gostou disso, entrou em inveja, né? Ao invés de ficar feliz, porque Deus está fazendo um sucessor maior do que ele, se ele amasse Israel de fato, ele ficaria feliz, porque Deus está levantando, ele está percebendo ali uma pessoa a quem Deus está usando muito mais, e está apontando que estará apto para o lugar dele. Mas isso acontece quando um coração é um coração reto perante o Senhor, amém? Que é capaz de reconhecer que a obra não é dele, o lugar não é dele, o cargo não é dele, né? E que Deus é o Senhor de tudo, todas as coisas, e ele deveria ficar satisfeito e feliz, mas começou uma perseguição por inveja mortal a Davi. Queridos, depois temos outra situação, foi o livramento no Monte Aquilá, né? Quando Davi tinha já alcançado uma posição privilegiada junto ao rei Saul, ele começou a ser perseguido, né? E aconteceu uma situação inesperada com ele, porque foi justamente essa questão de não entender o porquê da perseguição. Tem uma oração de Davi que ele diz assim: não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Quando você não entende por que está passando uma coisa, a gente tende a ficar confundido. Quando você esperava alguma coisa por conta de uma palavra, até que você já recebeu de Deus, e não acontece, acontece o contrário, a nossa tendência é ficar confundido. Mas por que está acontecendo isso comigo? O que eu fiz? O que eu fiz? Não era isso que Deus falou que ia fazer? Como é que está dando ao contrário? Imagina o que se passou na cabeça de Abraão, né? Mas o pai não me prometeu um filho? Será que em nenhum momento ele não pensou nisso? Sara não pensou nisso? Né? Como sacrificar aquele que Deus tinha prometido que faria uma nação? A que Sara não pensou nisso? E outros tantos que tiveram situações de aperto que estavam na contramão daquilo que eles esperavam, né? Então Davi, gente como a gente, né, orava ao Senhor: não me deixe confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Quando a gente consegue entender o propósito de Deus, querido, guarda isso, a gente descansa, a gente fica tranquilo. Mas quando a gente está confundido, a gente fica meio que sem chão. E por que ficamos confundidos? Porque a situação que se apresenta é contrária àquilo que esperamos. Mas nisso está o propósito de Deus, amém? Davi perguntou em 1 Samuel 26, 17, o que foi que eu fiz? Né? E essa é a pergunta que a gente faz muitas vezes diante do Senhor: Senhor, o que eu fiz? Por que eu estou passando por isso? Né? É difícil para nós perguntar: para qual propósito estou passando por isso? Quando a gente pergunta o que eu fiz, você está se colocando numa posição assim: errei em quê para merecer isto? Mas quando você pergunta para qual propósito, implícita nesta pergunta está o seguinte: Senhor, já sei que o Senhor tem um propósito em permitir que eu passe para isso. Qual é o propósito? Sim ou não? Né? Quando eu pergunto para qual propósito, eu não estou perguntando se tem propósito. Nesta pergunta já estou admitindo: existe um propósito. Mas é qual, Senhor? À medida que a nossa confiança em Deus vai sendo construída, a gente vai ficando mais hábil, mais capacitado a fazer essa pergunta. Vocês estão entendendo, igreja? Amém? Você que nos assiste,
nós vamos ficando mais capacitados a confiar que Deus permite, que não perde o controle sobre nós. Mas isso não é de imediato, isso é uma construção, é uma confiança construída. Na época que Davi estava fugindo de Saul, Davi fez uma oração que ajuda a gente a entender um pouco mais o coração dele e a alma dele, né? Angustiada. E a oração é essa, Salmo 61, de 1 a 3. Ouve, ó Deus, a minha súplica. Eu quero que você pense num cara desesperado, não olhe, que palavras bonitas, né? Tem gente que olha o salmo, não, um salmo lindo, olha que salmo. Não, peraí, vamos ler o salmo. Se possível fosse que a gente se transportasse para o tempo de Davi e para dentro dele, para sentir o sufoco que ele estava passando. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração, desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Estava clamando por livramento, né? Angustiado, querendo que Deus o levasse uma rocha, um lugar seguro, porque ele estava só sofrendo risco de morte. Queria um lugar isolado. Davi foi esticado, gente. Eu vou te falar, ser esticado não é fácil. Eu tenho passado situações na minha vida, tenho pena da minha mulher, porque eu estou sendo esticado, e eu entendo a coisa certa, mas a minha alma ainda está acostumada a um padrão antigo de ver as coisas, e eu luto para aceitar essa esticada do Senhor. Com todo o meu bom senso, eu vejo que é Deus operando, mas tem uma alma dentro de mim. Vocês não têm não, é só eu que tenho, vocês são excelentes. Tem uma alma dentro de mim que a perversa se levanta e ela quer bater pé e quer revelar que não é assim, que não é assado, que o outro tem que ser assim, que fulano tem que ser assado, por mais que deva ser sim, pelos moldes da palavra, mas se ele não é, esse é um assunto dele com Deus, né? E eu tenho que ser como Deus quer, e ele também tem, mas se ele não é problema dele, se ele não for ou não quer ser, ou ainda não, ou também está sendo treinado, isso não é assunto meu. Então, queridos, a gente é esticado, né? Quantas vezes nossos bispos já falaram essa palavra, né? De esticar, de espichar, o bispo Rodovalho, a gente já viu falar isso, outros bispos. Então, queridos, parece que a provação pela qual a gente passa nunca vai acabar. E Davi, a gente vê nos relatos bíblicos, a dele era longa, saía de uma e entrava em outra provação, né? A gente entende por quê. Para ele ser quem foi preciso muito treinamento, muito aperto. Muito aperto. O conhecimento bíblico é vital, entender a palavra é essencial, mas, queridos, é o aperto de vida e a circunstância que forja o teu caráter, que faz você criar meio que uma fibra interna para enfrentar os problemas e as situações que Deus vai te colocar num lugar mais para frente. Você precisa ter essa fibra interna. Amém? Vocês estão entendendo? Por isso que o maior do mundo passou o maior dos apertos, para ele ser elevado a Senhor e Rei. Amém? Salvador da humanidade, nosso amado Rei Jesus, Rei de reis, Senhor de senhores, passou pelo maior aperto e a maior provação, criando aquela, como homem, né? Esse foi sujeito homem, esse é sujeito homem, né? Um corpo transformado, esse sim, né? O senhor usa muito essa gíria, não, tem que ser sujeito homem. O Rei Jesus suportou toda aquela dor, todo aquele sofrimento, por amor de nós. Então, queridos, estava lá Davi sendo preparado, ele ia ser um rei famoso, a descendência de Jesus veio da descendência de Davi, não seria apenas mais um rei em Israel, seria o melhor rei, o grande rei Davi, de quem viria o Rei Jesus, e ele tinha que ser esticado,
Por 9 longos anos, Saul perseguiu Davi, 9 anos, olha o tempo dessa prova, gente. Né? E a Bíblia diz como quem persegue uma perdiz nos montes. E ele dizia, né, lá nos Salmos, até quando, Senhor? O Senhor vai se esquecer de mim para sempre? Não se parece com as palavras do Rei Jesus? Pai, por que me desamparaste? O que é isso, gente? Aflição extrema. Até quando, Senhor, o Senhor vai se esquecer de mim? Mas Deus não se esqueceu, mas é a sensação. A circunstância está mostrando algo na contramão, totalmente, portanto, diferente daquilo que ele esperava e que ele queria viver. Até quando ocultarás de mim o rosto? Não é? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Tem mais aflição. Davi na terra dos filisteus. Saul foi jogando Davi para fora do território de Israel, na perseguição que ele ia fazendo. Então agora ele está deixando até a nação dele. Ele foi para o deserto, fez a oração do Salmo 61. Depois ele teve que ir para a terra dos filisteus. Os filisteus eram inimigos dos israelenses. E ele foi se refugiar com o rei Aquis, filho de Maoque, inimigo de Saul. Gente, isso é um aperto de um lado, um aperto do outro, porque ele foge de Saul, o rei de Israel, da onde ele era, sai do seu país e vai pedir asilo ao rei de uma nação inimiga. E o rei Aquis deu. Separou uma cidade para Davi, para seus homens, ele morou lá 1 ano e 4 meses. Impressionante, a coisa foi apertando, ele foi pedir asilo a um rei de uma nação inimiga. 1 ano e 4 meses. O que aconteceu depois, pastor? Lá em 1 Samuel 30, de 1 a 2, diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao 3º dia a Ziclag, que era essa cidade que o rei Aquis deixou para eles e os homens ficarem, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado, detonaram com a cidade toda, queimou a cidade. Tinham levado cativos as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Gente, isso é uma situação desesperadora. Davi tinha as mulheres dele lá, 2 mulheres lá. Chega na cidade, volta de uma batalha, e encontra a cidade toda pegando fogo. Você já viu isso nos filmes? Né? Tem filme que mostra essa cena, cenas parecidas, tudo queimado, tudo destruído. Aí é hora de entrar em desespero, chorar, fazer o quê? Vamos ver o que Davi fez? Ele podia ser apedrejado, né, pelo próprio povo. O que eles podiam fazer ali? Igual aqueles que reclamaram com Moisés. Aí, nós fomos para a batalha, aí o que aconteceu? Ó? Deixamos de guardar o que fizeram com o nosso povo aí, você que é o nosso líder. É contigo mesmo aí. Mas a Bíblia diz em 1 Samuel 36 que ele se reanimou no Senhor, seu Deus. E isso faz toda a diferença. Para você sair de uma situação de desespero, quando você se reanima no seu Deus. Jesus ensina isso no Novo Testamento, reforça dizendo, tem de bom ânimo. Ele não diz, virá um ânimo. Você vai rodopiar no poder, você rola para lá, rola para cá, baixa a cabeça, gira, que é o poder que está vindo. Não, ele diz, tenha bom ânimo, produza o bom ânimo. Você tem que fazer essa força de produzir um ânimo. Essa é a sua parte. Tem de bom ânimo. E ele se reanimou no Senhor. E partiu com o exército em busca dos amalequitas. Qual foi o resultado dessa decisão e da atitude de Davi? Se ele ficasse lá prostrado, perdemos. Levaram nossas mulheres, tudo, o povo todo, queimaram tudo. Mas o que acontece quando uma pessoa decide se reanimar no Senhor? Ela tem que decidir. O que acontece? Quando ela sabe que precisa, qual é a coisa certa a fazer, e ela faz a coisa certa. Ele se reanimou no Senhor, o resultado foi este, olha, em 1 Samuel 30, 17 a 20. Feriu-os Davi,
desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Olha o tempo da batalha, quase 24 horas lutando, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelos fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: esse é o despojo de Davi. Gente, mais um patamar na confiança em Deus, Davi subiu. Mais um bocado de confiança construída por conta disso. Se reanimou no Senhor, fez o que tinha que fazer. Amém, queridos? Às vezes a vitória de Deus na nossa vida, ela está perto. Mas a gente tem que se reanimar em Deus e fazer o que nos cabe. Ele, como líder daquele grupo, ele tinha que fazer, não, vamos para dentro. Vamos correr atrás dos amalequitas. Você tem que fazer a sua parte, eu tenho que fazer a minha parte, me reanimar no Senhor, fazer o que tiver que fazer, e a vitória vem à frente. Amém? Então ele pegou tudo de volta e ainda levou despojo de guerra. Deus estava novamente esticando Davi, né? Queria construir na vida dele uma estrutura de perseverança, uma estrutura de fé. Depois a gente vê em Samuel, 1 Samuel 31, que na batalha dos filisteus contra Israel, Saul morre. Depois disso, Davi foi levado para Hebrom, aclamado como rei de Judá, começou a reconstruir a sua história como rei. Não, você que está sofrendo, você que está aí amargurado, com a vida contrariado, parece que nada dá certo para você, né? Cheio de crise, padecendo perda, parece que isso nunca vai passar, mas isso vai passar, querido. Segura, aguenta firme, pede oração, ora você também. Não deixa de frequentar a sua igreja, não deixa de ficar exposto à palavra de Deus sempre que ela é pregada. Sempre que possível se expõe à palavra de Deus pregada, falada, porque a fé vem pelo ouvir. Então quanto mais você se expuser à palavra de Deus, maior a criação de fé dentro de você. Amém? Então, queridos, tire essas lições necessárias desse período, né? Se você está passando um aperto, qual lição que você pode tirar desse período? Eu penso, queridos, que essa pandemia, além dos muitos males que ela já trouxe, existe um mal não associado à saúde, que eu considero também um grande mal. O grande mal é não termos aprendido nada durante esse processo, ou termos aprendido pouco durante esse processo. Eu acho esse um grande mal. Porque a televisão está mostrando aí quantas coisas puderam ser feitas, coisas boas puderam ser feitas durante a pandemia e por causa da pandemia. E se a gente não aprender nada durante esse tempo, significa que passamos um aperto e não foi construído em nós, não houve sabedoria nossa de lidar com esse momento. Não houve força, perseverança nossa em lidar com esse momento. Muita gente não faz nada, outros estudam, fazem curso, aproveitam o tempo. Quantos aproveitaram que ficaram na quarentena para lidar melhor, conversar, ser mais próximos das pessoas de suas casas, não é? Então, se você passou, a pandemia está passando e você não está aprendendo nada com ela, isso é um grande mal. Não está aprendendo nada durante ela, isso é um grande mal, eu considero. Então, queridos, tire as lições necessárias do momento de aperto que você está vivendo. Tire as lições que você puder tirar durante esse tempo da pandemia, né? Davi começou dizendo: o que eu fiz ao Senhor para merecer isso? Mas ele terminou dizendo o quê? Sendo o quê? O rei de Israel. Começou: o que eu fiz? O que eu fiz era a pergunta inicial dele. A nossa também. Mas a gente pode continuar, começar a crescer e começar a perguntar: Senhor, para qual propósito estou passando por tudo isso? Depois teve um tempo que foi o livramento contra Absalão, filho de Davi, primogênito, né? Não vou me envolver, não vou
me deter muito nessa história, mas Davi tinha várias mulheres, então vários filhos com essas mulheres. Então, o filho de Davi teve relação, abusou de uma das filhas que ele teve com outra mulher, que foi Tamar. Bom, essa história, aliás, perdão, não foi Absalão que teve, foi Aminon, né? Um dos filhos de Davi teve relação sexual com Tamar, irmã de Absalão. Isso gerou ódio, desejo, vingança, desejo de Absalão de matar aquele meio-irmão dele por conta do que ele fez isso com a irmã dele, com a irmã Tamar. Ele arquitetou esse plano, esperou algum tempo. Ele esperou algum tempo e depois, numa guerra, ele encomendou a morte de Aminon. Davi soube, mandou prender ele, ele fugiu. E ficou uma coisa muito mal resolvida, não resolvida dentro da família, né? Absalão certamente magoado, porque o pai não fez nada com Aminon, por ter abusado da sua irmã, e no caso, filha também de Davi. E o pai perseguindo ele, foi embora. Depois o pai manda trazer ele, perdoa ele, mas ainda existia uma mágoa dentro dele. Ele voltou, recebeu perdão, mas como um filho ferido, magoado, não aceitou aquele episódio como resolvido. O que ele fez? Começou a preparar um plano de vingança e rebelião para Davi. Eu penso que todas as lutas de Davi, essa foi a mais doída, porque foi da sua própria carne, do seu próprio filho, ele viu se levantar contra ele, né? Ao ponto não só de querer o lugar dele como rei, mas querer tirar a vida do pai. Então, queridos, a gente vê que Davi se livrou de tantos perigos, né? Mas um dia ele viu a morte do seu filho Absalão numa batalha. Então ele sofreu pela traição do filho, mas pelo desgaste na batalha e finalmente pela perda desse filho. Assim, nossa vida não é feita só de momentos felizes, né? São montes e são vales, mas seja no monte, seja no vale, nós precisamos construir a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso, amém? Construir no monte, quando eu estou cheio de saúde, quando a minha conta corrente está recheada, quando nada me falta, quando estou cheio, estou todo abençoado, minha família, tudo vai bem, isso é muito bom, mas é fácil confiar em Deus aqui. Ele quer construir uma confiança eterna, que não muda, que não se abala. Que Deus conceda isso a você e a mim, quando a gente estiver num vale, e que a gente não pergunte mais, o que eu fiz? A gente deve perguntar, todo dia a gente deve vigiar a nossa vida. Nós precisamos ser vigilantes e sóbrios. Pessoas que estão sempre em oração e em vigilância. Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Se você só vigia, você está no risco. Se você só ora, você está no risco. Quando você vigia e ora, você está protegido. Quer mais proteção? Procura alguém na sua igreja, a quem você possa prestar conta da sua vida, a quem você dê essa liberdade. Um líder da igreja. Porque aí você vai estar confessando as suas fraquezas para Ele, vai orar com você. Deus gosta disso, sabia disso? A Bíblia diz que Deus rebaixa os soberbos, mas dá graça, exalta os humildes. Deus gosta da humildade. Quando você chega para alguém
e diz assim: eu tenho essa fraqueza, eu preciso de ajuda nisso. Deus está vendo, é preciso humildade para chegar para outra pessoa. E lembra, Deus eleva os humildes. Deus gosta disso. Quando Ele vê humildade em você, mostrando a sua fraqueza para alguém, isso também vai te ajudar. E é bíblico. O Novo Testamento diz: confessai as vossas culpas uns para com os outros. Mas procura alguém de confiança e confessa a sua culpa, né? Isso vai ajudar você a se fortalecer. Isso vai atrair o favor de Deus. Pensa nisso, Deus ama a humildade. E se você se humilha, você vai atrair o favor de Deus para a sua vida. Lembre-se que o Senhor é o seu escudo. Absalão confiava na sua própria solução: vou matar o meu irmão, vou vingar o abuso que ele fez com a minha irmã. Mas Davi esperava no Senhor, não se vingava, não tinha atitude carnal, ele esperava, foi construindo uma confiança que o fez confiar em Deus, e aquele que por confiar, ele esperava a resposta de Deus. Então guarda isso, você não vai enfrentar os seus desafios na sua própria força, na sua própria capacidade. Seu Deus, o meu Deus é quem vai capacitar a gente, vai preparar a gente, vai nos capacitar, vai enfrentar. Vamos aprender a descansar, confiar em Deus e fazer a parte que nos cabe. Queridos, a sua saúde espiritual, eu vou aqui encerrar com uma frase do Bispo Rodovalho: a sua saúde espiritual, emocional, física, profissional, familiar e financeira é definida na casa do Senhor, no altar de Deus. Estou acrescentando aqui, na presença de Deus. É ali que é definido. Vive a sua vida normal. No dia que Davi derrotou os gigantes filisteus, ele estava em casa, cuidando dos rebanhos, num dia normal, até que o pai: Davi, leva esses queijos lá para o comandante lá da guarda lá, leva lá, estão na batalha lá. Um dia normal, uma rotina normal. Ele responsável, diz a Bíblia, o que ele fez? Deixou outro cuidando das ovelhas lá do gado, não largou não, deixou alguém cuidando e foi atender o pedido do seu pai. Num dia normal, naquele dia, ele venceu o gigante. Num dia normal, ele se tornou herói de um povo. E ali começou a carreira dele a correr, vamos dizer assim, né? Começou a ir mais rápido. Feche seus olhos. Eu quero orar por você que está nos assistindo. E também quero que você confirme comigo, dizendo: assim seja. Diga amém ao final dessa oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, Tua palavra foi ministrada nessa noite. Pai, nós temos a tendência de esmorecer, de entregar os pontos, de desistir, ou de fazer do nosso jeito, que não é o Teu jeito. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a nossa oração por cada irmão e irmã que nos assiste, por cada um que está passando por uma luta, um aperto de vida, uma provação. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, é que o Senhor, ó Pai querido, nos fortaleça interiormente. Como Davi orou: Pai, não nos deixes confundidos, porque invocamos o Teu nome. Pai querido, a nossa oração é que o Senhor nos mantenha sóbrios, encaminhados mentalmente, sabendo o que vamos fazer, o que temos que fazer, qual é a nossa parte, que a gente entenda isso com clareza e aprendamos, Pai, a esperar a Tua providência, o Teu tempo. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nos dê a capacidade, Pai, de entender com clareza o que é para fazermos, e a decisão firme e inabalável de esperar no Senhor, ó Pai, a Tua providência, em nome de Jesus.
Amém.